Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos podem sentar. Nós acabamos de ouvir as leituras do dia de hoje. Eu só quero lembrar brevemente uma passagem de cada uma, e em seguida eu gostaria de lembrar uma palavra sobre o tema da novena do Natal, que já é o 7º dia, ou seja, passado mais 2 dias, nós estaremos comemorando o Natal. Na Epístola de São Paulo aos Coríntios, cujo trecho nós lemos aqui, São Paulo diz, falando para os coríntios, que os homens, as pessoas, considerem, e ele se inclui no meio, os apóstolos como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ou seja, é isso que Deus quer que as pessoas vejam em nós. Quem é padre, mas também quem é cristão, guardadas todas as proporções. Que as pessoas nos vejam servas de Deus e administradores dos mistérios de Deus. Esse é o primeiro papel dos apóstolos, dos ministros de Cristo, que ministro de Cristo quer dizer que aqueles que trabalham servindo Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqueles que trabalham para agradar a Cristo, nosso Senhor. A começar pelos apóstolos, mas também cada cristão ao se tornar, ou seja, todo homem que se torna cristão, ele se torna ministro de Cristo ou servo de Cristo. E que as pessoas vejam essa pessoa como servos de Cristo. Por que você vai à novena? Por que você está na missa? Por que na sua casa você se comporta desse jeito? Por que você respeita as pessoas? Por que você respeita os governadores, os governantes, as autoridades estabelecidas? Eu respeito como ministro de Cristo, como servo de Cristo. Porque, irmã, a senhora anda sempre com esse hábito. Esse hábito quer dizer que eu sirvo a Cristo nosso Senhor. Eu trabalho para Jesus, de modo especial. As minhas coisas todas estão direcionadas para Jesus Cristo nosso Senhor. Essa, meus amados irmãos, a razão de nós celebrarmos o Natal. Jesus se torna servo para que nós também nos tornemos servos dele. Assim é, Deus nos serve, Deus faz tudo para nós, Deus cria o mundo, Deus conserva o mundo, Deus está sempre nos proporcionando o que nós temos. Sabemos que tudo é temporário e frágil e passageiro, mas é Deus que nos oferece. Se Deus nos oferecesse, nós não teríamos nada. E ao mesmo tempo, Deus se faz um de nós, se torna servo para nos salvar. São Paulo diz que ele se tornou obediente até a morte de cruz, para ser exaltados depois. Nós andamos sempre na ilusão. Nós queremos a glória, nós queremos a vitória, só que nós temos preguiça para trabalhar, para rezar, para buscar. Mas quando nós buscamos, com a graça de Deus, nós teremos. São Paulo termina, quero destacar essa primeira palavra, dizendo assim, que os homens nos vejam como ministros de Cristo e servos e ministros de Jesus Cristo, os mistérios de Deus. E aí o que se exige dos administradores? Que eles sejam fiéis. Vamos pedir então a Nossa Senhora, que ela nos dê a graça da fidelidade a Deus, da fidelidade à nossa vida cristã. Quero destacar aqui um pedaço do Evangelho. No Evangelho, aquele grito
de São João que a igreja nos propõe hoje, esse último domingo, viu? Nós terminamos o domingo, todas as nossas velhinhas estão acesas. O último do domingo para nós nos prepararmos para o Santo Natal. Aí a igreja nos propõe a missão de São João, fiel a Deus, ministro de Jesus Cristo, fiel a Deus, servo de Deus, nos dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o que falta para mim, para eu celebrar o Natal com a verdadeira alegria, com aquela alegria que vem de Deus? O que falta endireitar na minha vida? Todas as vezes que nós vemos alguma coisa errada, a vontade de a gente querer corrigir os outros. Mas, na verdade, esse chamado é para que eu endireite a mim mesmo, o meu interior, no meu coração. Preparai o caminho do Senhor. Quando a gente faz viagem de avião, aí sempre antes da viagem tem aquelas explicações. Ou os próprios que estão ali nos orientando a todos fazem a orientação. Então os aparelhos agora também fazem a orientação. É assim: se faltar ar, por exemplo, faltar oxigênio aqui, primeiro você coloca em você a máscara, aí depois você vai e ajuda os outros. Porque como é que nós vamos ajudar os outros? Nós temos uma vida toda bagunçada. Como é que eu vou ter moral para eu ajudar a minha criança, a minha esposa, o meu vizinho, se eu não estou bem? Preparai o caminho do Senhor, para melhorar um pouquinho a nossa cidade, para melhorar um pouquinho a minha família. Como é que eu estou? Eu não preciso fazer um ato de humildade, de amor a Deus. Eu não preciso de começar a servir um pouco mais a Deus. Que Nossa Senhora nos ajude, meus amados irmãos, a que nós nos preparemos para o Santo Natal. Preparai o caminho do Senhor. Já é o 4º domingo, já não teremos mais nenhum, a não ser agora o Natal, para comemorarmos, nos alegrarmos com a vinda de Deus, nosso Senhor, para nos salvar. O evangelista termina: todo homem verá a salvação de Deus. Aquele que se prepara, aquele que abre o seu coração para nosso Senhor. No nosso temário da novena, quero só também lembrar um pedaço aqui e pedir a Nossa Senhora que ela nos abençoe. Quero dar meus parabéns às pessoas que vieram à novena, às crianças que vieram, aos acólitos, que elas deviam estar aqui, não sei o que aconteceu, que saíram não sei para onde, deviam estar aqui, porque ainda estamos na novena. Nesse dia, nós comemoramos, lembramos a circuncisão de Jesus. Sabe que quando acontece o dia do Natal, a igreja quer nos mostrar Jesus. Mas nós não conseguimos dizer muita coisa sobre Jesus em pouco tempo. Nós temos uma novena para falar um pouquinho de Jesus. A circuncisão era uma lei exigida por Deus para o povo judeu, uma lei anterior a Moisés. Deus deu esta obrigação para Abraão. Abraão, ele estava já com 90 anos, aí Deus apareceu a ele. Ele não tinha filhos ainda, ele tinha 90 anos, não tinha filhos. Sua esposa também, Sara, já tinha os seus quase 90 anos e também não tinha filhos. E Deus apareceu para ele e falou assim: olha, eu vou fazer uma aliança contigo. Tudo que é teu, você mesmo, e todos os homens que estiverem na sua casa, sejam nascidos na sua casa, sejam comprados, porque na época havia também essa história de comprar os homens, né? A comprar os escravos. Havia escravidão na época, havia os servos, os escravos. E falou assim: olha, o que você tiver na sua casa, tudo que você tiver na sua casa vai ter que usar um sinal, todos os homens, né, para dizer melhor, vai ter que usar um sinal de que pertencem a mim.
E esse sinal é a circuncisão. E então Abraão, já com seus 90 anos, ele mesmo foi lá, se circuncidou, fez aquela cirurgiazinha, aquele corte, e todos os seus servos, todo mundo circuncidou, e aquilo devia ficar para as gerações futuras. E por isso, quando veio Moisés, Deus deu a lei para Moisés e continuou também com a circuncisão. Todos os hebreus, para até a vinda de Jesus, nosso Senhor, tinham essa obrigação e eles procuravam fazer. Era o sinal de que eles pertenciam ao povo de Deus. Não somente aqueles descendentes das tribos, mas os que moravam nas suas casas, os que começavam a participar da sua família, para se dizer povo de Deus, deviam ser circuncidados. E Jesus, então, 8 dias de nascido, ele foi circuncidado. Quando o menino era circuncidado, recebia um nome. E São José tinha recebido a ordem do anjo, que lhe disse: você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aí São José mesmo, ou então um vizinho que lá da sinagoga de Nazaré, que era perito em fazer circuncisão, circuncidou o menino. Não era preciso levar no templo, não. Em casa mesmo o pai fazia, ou uma pessoa perita naquela localidade, fazia a circuncisão, e a partir daí o menino levava um sinal de que pertencia ao povo de Deus. E o menino recebia um nome. Para as meninas, faziam parte da família. Recebiam o nome, faziam parte da família, não era a circuncisão, não havia isso para elas, era outra coisa. É o fato de pertencer àquela família. Os meninos tinham a circuncisão, pois que Deus pediu a Abraão e o povo judeu seguia durante o tempo todo. A circuncisão, meus amados irmãos, com a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, foi substituída pelo santo batismo. Quando o cristão tem uma criança na sua casa que nasce, depois de cuidar para que a criança nasça com todos os cuidados que nós temos hoje, todo o conforto que o pai e a mãe podem dar para a criança, a segunda preocupação, que deve ser logo posta em execução, deve ser batizar nossas crianças. Existem os pais que demoram muito para batizar as crianças. Interessante que na circuncisão traziam também testemunhas. Devia haver umas testemunhas ali para ver que a criança foi circuncidada e que pertencia ao povo de Deus. No nosso batismo, na cerimônia de nosso batismo, também devem haver as testemunhas do nosso batismo, que nós chamamos de padrinhos. E não sei porquê, os nossos cristãos vão se esquecendo que os padrinhos devem ser testemunhas e devem ser exemplo para as crianças. Se eu sou católico e eu sou padrinho católico, eu devo levar uma vida católica exemplar. Eu devo ir à missa. Se eu sou solteiro, o meu namoro é um namoro cristão. Se eu sou casado na igreja. Os pais não podem convidar para as suas crianças padrinhos, por exemplo, que convivem, mas que não são casados, que vivem maritalmente, como se Deus não cobrasse nada, como se não existisse sacramento. Essas pessoas podem ser muito queridas, muito amigas, muito benfeitoras da família, porque ajudam materialmente, ou ajudam de alguma maneira a minha família. Mas elas não podem ser padrinhos das minhas crianças, porque a ajuda de um padrinho é uma ajuda espiritual. E a ajuda espiritual deve ser com a oração e deve ser com exemplo. Nós precisamos de exemplos. Nós vivemos de exemplos de vida cristã. Os maus exemplos fazem muito mal à nossa cidade. Os exemplos que vêm de fora, os exemplos de zombaria, exemplos de bebida, de cachaça, de
de falta de responsabilidade. E os bons exemplos fazem muito bem às nossas crianças. Por isso os pais, quando vão batizar as suas crianças, devem chamar padrinhos que vão ajudar espiritualmente as suas crianças. Mas engraçado, de vez em quando o padre tem que dizer, não, essas pessoas não podem ser padrinhos, porque elas não são exemplos, elas não vão nem à missa, elas não se confessam, elas não podem receber Jesus na Eucaristia, elas vivem no pecado. Como é que elas vão ser seus padrinhos? Nós temos que escolher padrinhos que nos ajudem na vida espiritual, que nos ajudem a ser ministros de Cristo, servos de Deus, nosso Senhor. Porque para ajudar, para fazer bagunça, nós já temos a vontade. Nós já temos já o nosso celular, nós já temos a nossa televisão, nós já temos já a praça, gente fazendo desordem, gente levando os outros a não ser cristão, a abusar das coisas de Deus. Isso nós já temos o suficiente. Da importância de nós escolhermos para os padrinhos pessoas boas. Até perguntar quem pode ser padrinho, quem não pode. Vamos dar uma olhadinha no nosso catecismo, vamos nos instruir. Meus amados irmãos, é fácil a gente, não, mas o padre ia dar um jeitinho, o padre podia dar uma exceção. Meu filho, nós queremos exemplos de vida cristã. De exemplo de vida não cristã, já tem muitos, já basta. Você já vive como não cristão, não venha bagunçar a nossa religião. Faz a bagunça para lá. Aqui vamos dar um jeito de melhorar. Preparai o caminho do Senhor. Depois nós temos o exemplo que eu não quero comentar, só quero terminar. O exemplo de São José e de Nossa Senhora, 40 dias depois do nascimento de Jesus. Então, 8 dias depois, Jesus foi circuncidado. 40 dias depois, os meninos, os primogênitos, sejam eles unigênitos, ou seja, tenham eles irmãos, quando eles eram os primeiros a nascer, eles deviam ser consagrados ao Senhor e resgatados. Aí São José e Nossa Senhora foram fazer isso. Também havia uma outra cerimônia, que era da lei de Moisés, que Deus tinha dado a Moisés, que 40 dias depois, quando a mãe dava à luz a um menino, ela devia se submeter a uma purificação, cerimônia de purificação. E Nossa Senhora e São José fizeram tudo isso. E a passagem de São Lucas fala, quando nós procuramos agradar a Deus, como Deus dá a graça para os outros. Quando nós procuramos a fazer a vontade de Deus, nós nos servimos de instrumentos de Deus, de ministros de Deus, para ajudar os outros e levá-los para Deus. São José e Nossa Senhora cumprindo com fidelidade aquilo, entre tantos casais, porque veja bem, os casais que apareciam eram casais que tinham crianças novas. Então eram milhares de casais, porque todos eles tinham que fazer aquilo. Apareciam lá os jovens casais com suas criancinhas, seus meninos primogênitos, iam lá, ofereciam, pagavam lá o que tinha que ser pago para tirar, levar, pagavam o chamado resgate para tomar de volta a sua criança, conforme a lei estabelecia. As mulheres que iam lá, se submetiam à cerimônia da purificação, ficavam 40 dias caladas na sua casa, depois iam até o templo, se apresentavam. Quantos casais o velho Simeão, a profetisa Ana, viam passar com suas criancinhas bonitinhas? Mas Deus deu uma graça especial àquele senhor, profeta Simeão. Diante de tantas crianças belas, bonitas que chegavam ali, ele descobriu Jesus. Ele foi guiado ao templo pelo Espírito Santo. E exatamente no momento em que Nossa Senhora estava passando, ele viu que era o Salvador, o Cristo, o Senhor, estava nos braços de Nossa Senhora. E ele quis pegar o menino no colo. Ele pegou o menino, diz o evangelista, tomou nos braços o menino. Ele viu
pelo Espírito Santo, que era o Salvador, e disse assim: Senhor, agora podeis deixar ir em paz o vosso servo, pois meus olhos viram a tua salvação. Vocês, São José, cumprindo a lei com toda humildade, com toda obediência, com todo amor, Nossa Senhora. E Deus deu uma graça para um senhor que descobriu Jesus por sinal, por uma graça especial do Divino Espírito Santo. E também a profetisa Ana chegou lá e descobriu Jesus também. Vamos pedir a São José, e de modo especial a Nossa Senhora, o que nós pedimos todos os dias quando nós rezamos a Salve Rainha, que Nossa Senhora nos mostre Jesus nesse Natal. Que muita gente passa sempre o Natal sem descobrir Jesus, às vezes vê a imagenzinha, mas não é tocado por Nosso Senhor. Que Nossa Senhora nos mostre Jesus nesse santo Natal que nós vamos comemorar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.